O que está por trás dos desafios que surgem na nossa vida, né? Como a gente pode, que conhecimento a gente precisa ter para que a gente possa ter uma compreensão mais profunda, lidar com as situações de uma forma mais sábia. Prazer, meu nome é Gustavo, esse é o canal do Integrando Ser, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui a gente fala sobre conteúdos relacionados ao autoconhecimento. Eu sou professor de yoga, terapeuta há mais de 15 anos. Sou professor de práticas integrativas complementares da saúde, como massoterapia, por exemplo. E nesse vídeo eu quero falar sobre essa questão do karma, a lei do karma, como que ela atua e como que a gente se prende nisso, como que a gente fica enroscado nas situações, a partir de como a gente reage, responde às situações. Primeira coisa, a palavra karma significa ação, ou seja, karma a gente pode dizer que é a lei da ação e da reação. Toda ação gera uma reação, isso é uma coisa bem clichê, digamos assim, no meio da espiritualidade, né? Mas como que isso funciona na prática, de uma forma detalhada, de uma forma profunda? Porque eu diria que esse talvez seja o conhecimento mais profundo, é o conhecimento mais importante que um ser humano deve tomar consciência, né? Porque diz respeito à vida de todos nós, né? Independente do que a gente esteja passando, porque muitas pessoas acham que conseguindo uma grande quantia de dinheiro, elas vão se libertar dos problemas. Mas se a gente entende que a vida é regida por uma lei inteligente, e se a gente busca o conhecimento para se relacionar com essas leis, para descobrir o que está por trás delas, como isso afeta a nossa vida, a gente vai ver que talvez tenham coisas que sejam mais importantes do que dinheiro. Não tirando a importância do dinheiro. Dinheiro dentro do yoga está dentro de artha. Artha significa essa base, né? A questão da prosperidade, que é energia, né? Que é recursos, ter uma boa administração de recursos, né? Então vamos lá. Vamos supor que eu sou uma pessoa que tenho o hábito, né? Eu tenho uma tendência, eu desenvolvi um padrão de personalidade, um padrão de comportamento agressivo. Vamos pegar um exemplo aqui bem grave, por exemplo, um bandido, né? Um cara que vai lá, põe um revólver na cabeça de uma pessoa para roubar o dinheiro dela, o celular, o que quer que seja. A pessoa vai lá e faz isso por muito tempo, né? Diariamente, várias vezes. Toda vez que eu cometo uma ação que causa dano a alguma pessoa, que eu causo sofrimento, essa ação fica registrada no meu campo energético. Tem algumas culturas que usam o termo registro akáshico. Essa ação fica registrada, ou seja, eu fico com essa pendência, digamos assim, e essa pendência faz com que eu fique preso na roda de Sansara, que no yoga a gente estuda, que é esse ciclo incessante que deve se cessar um dia, de nascimentos e mortes, esse ciclo de reencarnações, onde a gente nasce em situações difíceis, que são reflexo, né, a vida se organiza, né, a gente magnetiza situações para que a gente possa transcender elas, para que a gente possa aprender com elas e ir para um outro nível de experiência, digamos assim. E aí, vamos supor que esse cara que mata todo mundo, que é cruel, que usa requintes de crueldade e age assim várias vezes, então a pessoa que causa sofrimento a muita gente, né? E você pode pensar isso também em níveis mais sutis, sei lá, uma pessoa que é agressiva verbalmente, né? Também é um tipo de agressão. E também ela tá causando dano. Toda vez que eu causo dano, toda vez que eu causo uma impressão negativa, eu não tô dizendo que a gente tem que agradar as pessoas, existe uma inteligência maior por trás disso. Não é só porque a pessoa se ofendeu, mas tem que ver o que realmente foi, que às vezes a pessoa se ofende, mas eu não tinha de fato a intenção de ofender. Às vezes a pessoa se ofende porque ela projetou alguma coisa que eu disse. Então é sutil, tem vários tipos de situação. Então a inteligência maior do universo sabe, né, da condição de cada um, do karma e do que cada um tem que passar. Então, parte desse pressuposto. E aí, quem não acredita nessas coisas, não acredita que a vida continua após a existência do corpo, tudo bem. A vida é muito mais fácil. Se não existir nada, vamos supor que tudo isso que a gente fala aqui é uma viagem, morreu, acabou. É muito mais fácil, tá tudo resolvido, não tem problema nenhum. O problema é se continuar.
E se de repente tudo isso que eu falo for verdade? Tudo isso que as religiões, o espiritismo, os Vedas, não sou só eu, né? Eu sou um porta-voz aqui de uma coisa que é muito antiga, né? E se for verdade, se realmente isso existir, e se a gente realmente vai ter que pagar, sofrer as consequências de tudo que a gente faz, de negativo, né, de ruim. E aí que tá o problema. Então é isso. Continuando, toda vez que eu planto esse tipo de situação, energeticamente eu fico preso, eu crio um vínculo, né? E em algum momento a existência vai dar um jeito de que eu sofra isso, né? Que eu sofra o que eu causei. Isso está acontecendo em maior ou menor grau o tempo todo. O tempo todo com a gente. O tempo todo a gente está respondendo situações que a gente plantou lá no passado. Então, o presente é o reflexo do que eu plantei lá atrás, das minhas atitudes. Por isso que se eu mudo minhas atitudes, eu mudo meu destino. Essa é a premissa. Então, essa pessoa que faz o mal, ela vai ter a existência vai armar situações para que ela possa receber isso, para que ela possa quitar esse débito, digamos assim, energético, para que ela possa cessar, se liberar, porque cria um bloqueio. Quando eu faço mal, eu crio um bloqueio em mim, né? E eu estou trazendo aqui um exemplo de uma situação bem drástica, mas a gente vai aprofundar em outros pontos daqui a pouco. E aí, só que vamos supor que mesmo a pessoa tomando várias porradas, o cara é preso, o cara apanha, o cara toma tiro na perna, o cara se machuca, sofre todo tipo de coisa, mas mesmo assim a pessoa não aprende, não muda o padrão. Porque é muito difícil mudar um padrão de comportamento. A gente pensa que é fácil mudar, mas uma vez que um comportamento se enraizou no nosso cérebro, no nosso subconsciente, não é tão simples assim mudar. A mudança ela requer um processo. Primeiramente, uma profunda tomada de consciência. Porque as situações difíceis vão vir para a gente se render. E quando eu falo se render, não é ficar numa postura passiva. Quando a gente fala de aceitação não é uma postura passiva, uma postura de não tomar atitudes. Muito pelo contrário. Mas, por exemplo, a pessoa entender que ela tá fazendo mal para ela mesma quando ela faz mal pro próximo. Eu preciso entender e modificar essa estrutura de funcionamento, né? Tanto que, por exemplo, muitas pessoas, elas vão mudar profundamente, elas são tocadas profundamente pela igreja, né? Tem muitas pessoas que encontram um caminho de espiritualidade, um caminho de amor, digamos assim, através da igreja, né? Da igreja evangélica, muitas vezes. E tá tudo bem, é isso, né? E não importa o caminho que a pessoa encontre, mas o que importa é que a pessoa encontre um caminho para modificar essa estrutura de comportamento, né? Então requer um trabalho, requer um processo de desapego, de desidentificação da antiga forma de ser, de certos aspectos da nossa antiga forma de ser. Isso inclui vários aspectos, inclui, por exemplo, alimentação. Tem pessoas que tomam uma profunda consciência e resolvem mudar a alimentação, porque o karma tá nisso também. Se eu me alimento mal, meu corpo vai sentir, vai sofrer as consequências disso. Então, você não precisa nem pensar em vidas anteriores, nessa coisa muito longe. Aqui agora mesmo, se eu como mal, eu vou passar mal, vou ter dor de barriga, vou ficar doente. Se eu não faço exercício, também vai ter consequência. Então tem tudo isso. Karma tá nisso também, né? Mas é uma coisa muito mais profunda, pensando nessa coisa de existências anteriores, nessa questão espiritual. É muito mais profundo do que só o que acontece aqui, né? Tem uma coisa muito profunda atrás. Por exemplo, por que tem pessoas que nascem mais privilegiadas financeiramente do que outras? Porque possivelmente essas pessoas que não nasceram privilegiadas financeiramente, que é a maioria da população mundial, precisam de alguma forma daquela situação, o espírito precisa daquela situação para que ela possa aprender, para que ela possa resgatar esses karmas, né, essas situações, para que ela possa modificar, para ela possa zerar esses débitos, para poder ir se libertando, para poder ir se liberando. O grande problema que acontece é que muitas pessoas, quando sofrem, a gente tem essa tendência, né? Porque o desafio humano é lidar com o instinto animal, com o instinto primitivo animal de sobrevivência, sistema límbico, né? Que é uma estrutura do nosso cérebro que é mais primitiva, que está associada com os desejos mais primitivos, mais instintivos, comida e sexo, reação de luta e fuga, né? Que está associado com a divisão
do sistema nervoso autônomo, né, o sistema nervoso simpático. O parasimpático é o que rege o relaxamento, o sistema nervoso simpático é o que rege as reações de luta e fuga, né? Então é isso, quando a gente entra nesse processo de autoconhecimento, né, a gente para de se ver como vítima, e a ideia é a gente cessar, por mais que seja difícil, a revolta, né? Não significa que eu não tenho que me defender, não significa que eu não tenho que lutar, sei lá, se alguém invade minha casa, eu tenho condições, lógico que eu vou lutar, mas aí é diferente, eu tô me defendendo, tem um outro peso, né? Sei lá, se você por acaso mata uma pessoa que entrou na sua casa pra roubar, tem outro peso kármico, é muito diferente de você ir lá e matar uma pessoa porque você ficou com raiva dela, simplesmente, ou porque, sei lá, ela te traiu, ou que ela terminou com você. Então, tudo isso, a existência tem uma inteligência por trás, não tem como você enganar, que é uma inteligência muito superior à do ser humano, né? A inteligência divina, por assim dizer, é muito superior à nossa. Então, existe um processo de confiança e de entrega. E entrega, como eu falei, não é passividade, mas é eu buscar, de alguma forma, aprender a lidar com as coisas com mais amorosidade, com mais brandura, eu dar uma amansada, tá? Não significa que a gente não tem que ser firme e duro às vezes. Um mestre, muitas vezes, ele é firme e duro, mas é por amor, e é com sabedoria. É uma firmeza que ela vem de um lugar de sabedoria, de um lugar que você sabe que se você não for um pouco duro aqui, a pessoa cai no buraco lá na frente. Assim como um pai e uma mãe, por exemplo, né? Muito semelhante a isso. Então, mas é diferente, porque é uma ação que ela vem consciente, ela é uma ação que vem da consciência, que não vem da reatividade instintiva primitiva, o instinto de sobrevivência. Então, o desafio humano é lidar com isso, lidar com essa coisa da revolta. Então, quando a gente sofre, naturalmente a gente vai ficar revoltado, né? Toda vez que sai alguma coisa do planejado na nossa vida, a nossa mente, como ela tem a função, uma das funções da mente é proteger a nossa individualidade, é proteger a nossa integridade, é um processo biológico do corpo. Então, qualquer coisa que saia do planejado, a minha mente vai tentar, vai surtar. A gente vai dar aquela surtada, as coisas saíram dos planos. E o exercício, que a gente trabalha muito isso no processo da meditação, é a gente conseguir não entrar nesse lugar da reatividade, né? Não entrar nesse lugar para não machucar ninguém e não se machucar, conseguir conter essa reatividade. Mas aí tem a questão, beleza, eu posso até conter, eu posso até muitas vezes conseguir ter uma inteligência emocional ali, conseguir me segurar naquele momento e não machucar ninguém na situação, né? Mas aí que tá, e aquela energia que fica dentro da gente? E toda a energia que é gerada, aquela tensão toda, né, muscular. Então, aquilo fica dentro da gente ainda. Então, por isso que não é só uma questão externa, não é só uma questão relacional. Porque a relação, como eu vou lidar com a relação, antes de tudo, eu tenho que ter a relação comigo mesmo. Então, como eu vou me comportar em relação ao outro, é de acordo com como eu estou comigo mesmo, como está meu estado de consciência, como está meu trabalho interno, né? Então, por exemplo, normalmente quando eu faço uma prática de manhã, que eu consigo ancorar ali na presença, consigo fazer o exercício de me desidentificar dos pensamentos, né, de conseguir acalmar meu sistema nervoso, né, deixar meu corpo no estado calmo, com a consciência mais tranquila, mais expandida. E aí eu vou pro meu dia a dia, a forma que eu vou lidar com as situações, porque a meditação é um treinamento interior, a forma que eu vou lidar com as situações já vai ser diferente, né, mais sábia, do que se eu saio muitas vezes na correria. Eu acordei com pressa, assim, um dia de mau humor, assim, tô meio cansado, né? Acordo com pressa, assim, tem que sair rápido. Então, isso pode afetar a forma que meu dia vai transcorrer. Então, é sempre pra dentro. O processo é sempre a gente olhar pra dentro e entender que, por exemplo, o trabalho corporal é muito importante. Essa questão, por exemplo, da prática, né, de você movimentar o corpo, de você movimentar suas energias, é fundamental. Porque é muito difícil a gente o corpo influencia na mente e a mente influencia no corpo. Então é muito difícil
eu conseguir não ter uma mente embotada, eu conseguir ter uma mente clara, né? Conseguir acessar entendimentos mais profundos, lugares mais sutis, se o meu corpo tá todo travado, todo cheio de toxina, né? Se eu como, sei lá, hambúrguer todo dia, carne, gordura, industrializado, bolacha, etc., todo dia, né? É muito difícil eu querer acessar níveis de consciência mais profundos, né? Mais sutis. Porque as coisas é uma via de mão dupla, né? Então cuidar do corpo é importante também. Essa questão de se exercitar, do contato com a natureza. Eu acho muito difícil a pessoa conseguir sustentar uma conexão, sustentar uma qualidade de vida sem ficando muito tempo sem ver a natureza, assim, sem ir num parque, sem sentar numa grama. É muito difícil, assim. A gente é feito pra isso, né? A gente precisa de terra, a gente precisa de amplitude, sabe? Tem gente que passa muitas vezes, tanto que muita gente sofreu no Covid por causa disso. Por exemplo, né, na pandemia do Covid, muitas pessoas passavam dias sem sair do apartamento, assim. Então essa falta de aterramento também é um problema, né? Nossa mente fica mais agitada mesmo, né? Porque a Terra é cientificamente comprovado, inclusive, que pisar na Terra tem um efeito fisiológico, assim, benéfico. Então, tudo isso, né? O cuidado ele tem que ser uma coisa integral e tem que ser dada importância nisso. Assim, o autocuidado, você entender que esse processo é importante, né? Fazer uma prática de yoga, se filiar com algum grupo de estudo, né? Que é isso, o grupo é importante, eu falo por mim, assim, isso é a minha opinião. Sozinho eu acho muito difícil, sabe? Eu acho que a gente tem que se dedicar a alguma coisa, se associar com alguma escola, com algum professor, ou, sei lá, alguma metodologia, mas com alguém que tem um pouco mais de experiência que eu, né? Eu preciso me filiar, me associar com alguém que tenha um pouco mais de experiência que eu no caminho. Que na tradição antiga eles usam esse termo mestre-discípulo, né? Que é esse termo param-param, né? Que é do professor pro aluno, né? Que é o conhecimento vivo, né? Não só a gente ler livros. E a nossa experiência é importantíssima também. O mais importante é a nossa experiência, né? Mas nesse caminho do autoconhecimento, eu particularmente considero importante ter um professor, assim, ter mentores, né? Mais de um, inclusive. Não ficar muito só de uma pessoa, porque é importante ter outros olhares. Eu acho que eu já participei de seitas, assim. Na época eu não tinha esse conhecimento do que era uma seita, obviamente. Mas eu já passei por processos bem difíceis, assim, essa coisa de você ficar muito bitolado numa coisa só também, né? Viver ali com um grupo ali, que você tem que ficar ali todo dia e não poder ter uma amplitude de possibilidades, de relações. Eu acho complicado isso, assim. Mas enfim, aprendi muita coisa, eu sinto que foi muito importante pra minha caminhada, eu sou grato. Acredito muito que se eu encontrar essas pessoas um dia, eu vou dar um abraço nelas, enfim. São aprendizados, né? Mas é isso, né? Essa coisa de diversidade de experiências também, né? Não ficar muito só com as mesmas pessoas, né? Diversidade de experiências de lugares é importante também. Então é isso, vamos ficando por aqui, mas que a gente possa tomar essa consciência, assim, e buscar lembrar disso. O mais difícil é lembrar disso no dia a dia, tá bom? Um abraço pra vocês aí, fiquem com Deus.